A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia, louvamos a Deus nessa manhã. Podemos estar com os irmãos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, estudarmos a nossa lição da escola dominical, que os irmãos possam refletir no que nós vamos aprender nesta manhã, e guardar nos seus corações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvamos a Deus por esse privilégio, de estarmos mais uma vez aqui com os irmãos, longe, mas ao mesmo tempo perto, e queremos deixar esse vídeo registrado para que os irmãos possam servir de auxílio para nosso estudo da escola dominical. Alguns irmãos já estão com a revista, aqueles que ainda não têm, nos procurem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início então à nossa EBD deste domingo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Nossa revista que a gente está estudando é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A lição de hoje tem por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade. Sublimidade quer dizer algo perfeito, algo maravilhoso, algo divino. Então, as nossas bênçãos espirituais em Cristo são tremendas, são maravilhosas, são sublimes. Então, louvamos a Deus por esse privilégio tão abençoado. Glória a Deus. O título, sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nossa leitura diária, na segunda Efésios 2, de 11 a 13, o que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Terça, Efésios capítulo 1, 4 ao 6. Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Na quarta, João 3, 16 a 18, Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Na quinta, Efésios 2, 8 a 10, a salvação é alcançada somente pela graça de Deus. E na sexta, 1 João 3, 21 e 23, Deus atende os pedidos dos fiéis por intermédio do seu grande amor. Sábado, 2 Coríntios 1, 21 e 22, o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Que os irmãos possam meditar nesses versículos. Se os irmãos não têm a revista, depois volte aí o vídeo e faça a leitura desses versículos para embasamento de tudo aquilo que nós vamos aprender hoje. O textuário vai dizer: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Desde já essa frase, nos lugares celestiais, já nos chama a atenção, dá-nos a ideia, de uma posição, lugar, Então, a bênção espiritual tem que estar em um determinado lugar. Que lugar é esse? Em Cristo, É o que me liga ao céu, é o que me é canal, o único que me leva ao céu, o único que me leva ao Pai, Jesus Cristo, Então, a gente vai mastigar um pouquinho mais daqui a pouco. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Louvado e exaltado seja o Senhor, nossa verdade prática. Então, mesmo com a queda, mesmo Deus sabendo todas as coisas que ia acontecer com o ser humano, Deus ele tem um plano para que nós desfrutássemos dessas bênçãos espirituais. Então, a salvação, claro, ela é algo que nós não merecíamos, pela graça, como diz o próprio livro de Efésios. Mas mesmo com todo o nosso fracasso, Deus ainda nos elegeu para desfrutarmos dessas bênçãos espirituais. Mas como nós já falamos, no lugar celestial, em Cristo. Então, essa eleição, ela depende de eu estar em Cristo. Glórias a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Leitura em classe. Vamos fazer a leitura. Bendito é o Senhor. Está em Efésios capítulo 1, o verso 3, 4 e o verso 9 ao 14. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nele e diante dele, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Bendito é o Senhor. Nele, digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e em tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor de sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Interessante que nessa leitura a gente já percebe, né? Falando que é nele, que é dele, né? Que os judeus esperavam também nele, que nós crendo nele. Então, irmãos, a gente já pode tirar uma conclusão daí, de que a eleição, a predestinação, né, é uma posição que nós temos. É uma posição que nós devemos zelar, para guardar o que tem, para que ninguém tome a nossa coroa. Ou seja, né, é como se Jesus fosse a arca. Se eu estiver dentro da arca, eu estou protegido. E além de protegido e salvo, eu vou, né, ter direito a participar de todas as bênçãos, toda a herança. Significa que, né, ele congrega todas as coisas nele. Eu estando nele, né, eu não tenho condenação, né, eu sou co-herdeiro e eu tenho direito a todas as bênçãos celestiais que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Continuemos, né? Vamos amadurecer mais esse pensamento. Objetivo geral, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Então esse é o objetivo geral. Conhecer, entender quais bênçãos essas que o Senhor nos deu ali na cruz, né? Objetivo específico, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Está vendo? Posição, né? Então é algo que eu não posso dizer, não, uma vez eleito, não tem mais revogação, ou eu, uma vez salvo, salvo para sempre. É uma posição, não posso sair da posição e perder a minha vez. Eu disse a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, né? O ponto 2, a gente vai aprender isso. E no ponto 3, explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação, né? Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, toda a Trindade, ela participa, né, na obra, no papel, no plano da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é pela graça, como diz Efésios, né, que a nossa salvação não é pelas obras, né, pela graça mediante a fé. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que o Pai opera, o Filho opera e o Espírito opera também nesse plano. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos para a introdução, que diz o seguinte: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, né? Então a gente está vendo aí que são bênçãos espirituais. É claro que as materiais muitas das vezes nos acompanham, nos alcançam, como diz lá, quando nós buscamos o reino de Deus, a justiça de Deus,
em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor acrescenta. Mas elas são secundárias, principais espirituais. Glória a Deus. Então nós vamos, né, abordar essa grandeza, essa excelência e o projeto, né, de Deus em nos conceder bênçãos espirituais, né. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, Paulo, né, ele glorifica a Deus, ele entende essa grandeza, né, sabe que ele não era merecedor, mas Deus, né, ele quis nos reconciliar, né? Deus que teve um plano de restauração para nós, para a humanidade caída, desde que o homem aceite, é claro, né? Porque o homem ele tem que receber o dom gratuito, né? Deus está dando, mas muitos não querem o dom gratuito, que é a vida eterna, né? Mas, pela misericórdia do Senhor, nós estamos nessa luta, né? Guardando essa coroa que o Senhor nos deu para que ninguém tome. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Então vamos adentrar no tópico 1. Ponto central é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A gente vai ver muito essa preposição, os pronomes, né? Todos apontando para um lugar, para uma posição, né? Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós temos tudo isso em Cristo Jesus. É como a João 15, né? Ele é a videira verdadeira, nós as varas, né? Nele, ligado nele, a gente pode dar fruto, a gente é limpo, pode dar mais fruto, né? Mas fora dele, como diz também em João 15, sem Jesus nada podemos fazer. Glória a Deus. Principalmente no tocante, né, a nossa vida espiritual, né, a nossa santidade, aleluia, o nosso aperfeiçoamento, né, o nosso crescimento espiritual. Sem Jesus não somos nada, né? Não adianta livro, não adianta faculdade, não adianta, né, eu ter algum mestrado, doutorado na área. Eu preciso ter primeiramente o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor na minha vida, reinando na minha vida. O ponto 1 vai dizer, né, o item 1 da primeira parte: no passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então esse item vai tratar sobre a nova posição em Cristo. Glória a Deus. Começa, né, no livro de Efésios, glória a Deus, nos primeiros versículos, né, a partir do verso 3, como na lição passada a gente estudou, né, Paulo então, ele se apresentando, né, e a gente estudou que era o destinatário da carta, a gente viu que eram novos convertidos, que estavam, né, começando ali precisando de uma instrução, né, para sua vida espiritual, para uma vida nova, né, serem novas criaturas, né, deixaram lá muitos, né, como a Bíblia vai falar lá em Atos, né, até eram mágicos, tinham livros de mágica, queimaram tudo e decidiram seguir a Cristo. E Paulo enfatizando ali que esse também era o povo de Deus agora, né, santos como nós. Glória a Deus. Então nós vemos aqui no capítulo 1, começa com essa introdução, começa o destinatário, foi o nosso tema da lição passada, a cidade de Éfeso, bendito é o nome do Senhor. E agora a gente vai falar sobre essa doxoloxia, né, que vai falar a partir do versículo 3. Então, o que quer dizer essa palavra, né, doxoloxia? Né? A gente vai ver doxologia, né? No português é logia, né? Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui para não ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo dá sequência até o verso 14, né? Então ele começa um hino de adoração, né? Então a doxologia vai querer dizer
né, exatamente isso, né? Glorificando, né? São palavras que glorificam, é uma adoração. Então, Paulo começa a carta adorando a Deus. Após a sequência do versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno, suas muitas bênçãos concedidas aos homens, aquele a qual devemos adorar. Essa está edificada na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, né? Isso aí também é uma clara referência à Santíssima Trindade, né? Enfatizando a natureza divina de Jesus. Então, se os irmãos lerem aí do verso 13 ao 14, os irmãos vão ver esse louvor, né? Essa adoração que Paulo atribui ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, né? Atribuindo também a própria Trindade, enfatizando aí a divindade de Jesus como Filho de Deus. Glória a Deus, né? Então, todo esse hino, né, toda essa adoração, né, ele vai começar sempre lá a frase assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito quer dizer aquele que é digno de louvor, né? E o apóstolo vai do verso 13 ao 14, então fazendo essa introdução, adorando, né, a Deus pelo seu favor, né, pela sua misericórdia, pelo mistério que Ele nos revela, né, através de Jesus Cristo, aquilo que era esperado, né, pelos profetas. Paulo e a igreja têm esse privilégio de conhecer, né, a revelação em Jesus. Então, caracterizado também pelo louvor e glória da sua graça, ou para o louvor da sua glória, né? Então, Paulo também leva, né, a sua adoração para este ponto, né, de que tudo que Deus fez foi para a glória dele, né? O que Deus faz é bom, é perfeito. A Bíblia fala que todas as coisas que Deus criou, Ele dizia que era bom. E esse plano que Deus fez para nos reconciliar é para a glória dele, para exaltar, né, verdadeiramente a sua majestade. Nós somos aqueles que fomos, né, recompensados ou fomos alcançados por essa graça. Mas tudo é para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está, né, ele que executou, ele que planejou o nosso retorno a Deus. Aleluia. Ele que quis nos reconciliar. O segundo ponto vai dizer as bênçãos espirituais, né? Então, nas bênçãos espirituais, o que nós lemos? Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provavelmente dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Efésios 1, 13 a 14. Na palavra de Deus vai falar que nós temos uma âncora no céu, né, que é Jesus Cristo. Então nós temos um ponto de ligação com o céu, né? Nós temos um mediador, nós temos aquele que está à destra de Deus intercedendo por nós. Aleluia. Então essas regiões celestiais, para que nós alcançássemos essas bênçãos, nós tínhamos que ter uma ponte, né? Então é em Cristo, né? Sempre a gente vai ver esse termo, em Cristo, nele, dele, né? Se a gente sai dele, não somos nada. Então nós corremos o risco de perder tudo isso. Corremos sim, né? A Bíblia vai enfatizar isso: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, ser fiel até a morte, né? Então nós temos uma obrigação, nós temos, né, a nossa parte, que é ser perseverantes, que é crer, que é não, né, de forma alguma deixar a Cristo, não voltar atrás, não apostatar. Então a nossa parte, a nossa luta, né, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades, contra o mal que quer nos tirar dessa posição, essa nova posição, né? Então as bênçãos espirituais, que não são, né, obviamente, aí, como diz, as materiais, né? Então essas bênçãos são mencionadas também nessa adoração que Paulo faz, né, de Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 4, os irmãos leiam aí, que Deus nos elegeu para sermos santos, né? Então
toda essa condição que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, está, né, explicitado, né, em Efésios, no verso 3 ao 14, que a fonte de tudo isso é Deus, é claro. Então, Ele nos elegeu para sermos santos, Ele nos predestinou para sermos filhos, nos fez agradável para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E ainda garantiu a validade da promessa. Então, essas bênçãos espirituais, elas são em Cristo, né? Ele fez, o Pai planejou, e Cristo, né, executa em nós. O Espírito Santo é aquele que nos garante a vitória, aquele que nos ajuda, aquele que processa em nós, né, o plano de Deus na nossa vida, para que nós saiamos da posição de pecador, aqueles que estavam, né, como a Bíblia vai dizer, né, estavam com os nossos pés atolados na lama, e hoje Deus nos transportou e firmou nossos pés sobre a rocha. Glória a Deus. Então, essa nova posição, embora na terra, embora ainda na nossa fragilidade humana, aleluia, nós já podemos gozar dessa nova posição de santos, de salvos, de eleitos, desde que permaneçamos em Cristo. A nova condição, a expressão em Cristo, está vendo, irmãos? É em Cristo. Significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Está lá em João 1:3, Hebreus 5:9 e 9:12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão, escravizada pelo pecado, né? Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Então, quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Somos filhos da luz, não somos mais filhos da ira, né? Porque nós sabemos que, né, outrora éramos filhos de Deus não só por causa que Ele nos criou, né? Éramos criatura dele, né? Feitura das suas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje somos filhos de Deus porque nós fomos adotados, né? Recebemos a adoção do Pai através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Israel também era o povo de Deus, era filho de Deus, porque Deus escolheu ali Abraão. Glória a Deus. Elegeu, né, Israel como povo. Mas será se todos se salvaram? Todos dormiram no Senhor, né, salvos? O povo de Israel? É claro que não. Ele era o povo santo, eleito, sacerdotal. Glória a Deus. Mas quantos pecaram? Quantos ficaram pelo caminho? Quantos idolatraram? Quantos apostataram? Quantos não tiveram fé? Não esperaram as promessas? Ou não morreram na esperança? Aleluia. Bem assim é a igreja. A igreja é eleita, a igreja é nação sacerdotal, a igreja hoje faz, né, a função do povo de Deus, é o galho, né, de jambuzeiro que foi enxertado no lugar do ramo original. Mas nós precisamos permanecer, precisamos ficar em Cristo, para a gente ter as bênçãos espirituais, de ser santo, né, de ser eleito, de ser predestinado para ser filho, de ser agradável a Deus, de ser remidos, de ser selados, né, de ter a palavra revelada, glória a Deus, e de ter a promessa garantida. Tem que estar em Cristo, amém? Não adianta dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Se fosse fácil assim, a Bíblia, né, esses textos que falam sobre eleição, sobre predestinação, que a gente vai estudar melhor na próxima lição, né, não existe texto de eleição, predestinação para ir para o inferno, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre vai imputar nessa máxima, né? Se eu sou eleito, se eu nasci salvo desde o ventre, e alguém nasceu condenado desde o ventre, né? Onde está esse texto na Bíblia que vai dizer que alguém foi predestinado para ir para o inferno, né? Pois se tem alguém predestinado para ir para o céu, uma vez salvo, salvo para sempre, tem que ter alguém também, teria que ter textos dizendo que há pessoas que nascem já predestinadas para ir para o inferno.
Que Deus tenha misericórdia de nós desse raciocínio, né? Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Glória a Deus. Em Cristo, amém? Então não pode sair de dentro desse lugar, dessa posição, né? Dessa arca, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas enquanto estamos nele, somos guardados, somos protegidos, aleluia, somos reservados para o dia maravilhoso da sua vinda e estaremos livres do dia da ira. Glória a Deus, né? Essa pandemia ainda não é a tribulação, não é a ira, é o princípio das dores, né? Logo, né, se a tribulação para que se inicie, conforme nós pentecostais cremos, aleluia, tem que ser inaugurado com o arrebatamento da igreja, né? O grande fato que vai, né, inaugurar esses momentos de, aí sim, um momento de tribulação que jamais foi vista na terra. Mas por enquanto a gente ainda está no princípio das dores e Deus está guardando o seu povo. Continuando a nova posição em Cristo, né, a gente, ou melhor, concluindo esse ponto, vamos ver a síntese do tópico. Então, a síntese vai dizer: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo, né? E, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Era isso que Paulo estava fazendo. A doxologia, né? Esse termozinho está difícil de falar. Glória a Deus. Então, o que significa, né? Então, doxa, glória. E logia, palavra, né? São termos gregos, né? Então, em grego não é logia, é logia, né? Doxa, logia. Glória ou palavra, né? Manifestação de louvor, expressão de exaltamento, né? Deus seja louvado, hinos. Então, ela exige, né, que esteja associado a uma verdadeira adoração. Não são só palavras bonitas. São, né, são sentimentos que afloram, né, do nosso ventre, do nosso interior, querendo adorar e bendizer aquele que é digno. Ponto 2 vai dizer uma nova, ou melhor, uma vida cristocêntrica nesse mundo. Como é que nós podemos viver, estar em Cristo? Como é que nós podemos dizer, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, neste mundo tão conturbado? Vamos ver o que o autor nos traz aqui dessa reflexão do livro de Efésios. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então nós estamos no mundo, glória a Deus. Jesus orou, não para que Deus nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse. Embora no mundo, nós agora somos remidos, somos restaurados, louvado seja o nome do Senhor. Somos nova criatura, foi o que o Senhor Jesus disse ali a Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo, porque quem era nascido da carne era só carne, mas quem era nascido da água do Espírito agora era nova criatura, né? Novo nascido, louvado seja o nome do Senhor. Embora nós estejamos nesse mundo que já é maligno, nesse mundo, né, que está, né, cheirando mal, pecado, as pessoas, a gente fala, prega, anuncia Jesus, mas as pessoas ouvem, acham bonito, viram as costas e voltam para o pecado, né? Só a misericórdia do Senhor. Mas e nós? Nós estamos aqui, glória a Deus. Temos que ser sal, ser luz, né? Influenciar essa geração nossa. Glória a Deus. O que vai dizer então o item 1? A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, descobrindo-nos o mistério, né? Não somos nós que descobrimos, né? Mas Deus descobre o mistério, Deus revela esse mistério da sua vontade. Qual a vontade de Deus? Salvar. Qual a vontade de Deus? Reconciliar. Glória a Deus. E nós conhecemos isso através de Cristo. Ele veio para nos anunciar isso. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, né? Os profetas morreram na esperança, mas não entendiam ainda qual era o mistério, como é que seria, né? Esta verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores, né? Quantas são as profecias que apontam para o nosso Cristo,
apontam para a nossa reconciliação, apontam para Deus tirar o coração de pedra e colocar o de carne, né? Apontam para um novo povo, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que viriam, aleluia, de todos os cantos da terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus havia revelado todos esses mistérios, ou melhor, havia, né, lançado esses mistérios na boca dos profetas, mas o descortinar, né, ou explicar, ou, né, a revelação em Cristo. A partir de Jesus, ele começa a instruir, ensinar claramente, e na sua morte e ressurreição, então, a revelação do Senhor ali, ela está consumada no ponto de vista da nossa salvação, de tudo aquilo que nós precisávamos e que Jesus comprou para nós ali na cruz. Tudo faz parte da vontade e do decreto de Deus, decreto eterno, né? Glória a Deus. Qual o propósito da sua vontade soberana? É salvar o pecador. Ele ama o pecador, aborrece o pecado. Não adianta eu achar que quando morrer Deus vai me botar no bom lugar, mas eu viver no pecado. Eu tenho que sair do pecado, eu tenho que seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o único que tem palavra de vida eterna, conforme disse Pedro e os 12 discípulos. A plenitude dos tempos, vai dizer o item 2, né? Então, Deus revela o mistério da sua vontade, quando? Na plenitude do tempo. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Então, essa revelação já está posta, Jesus já está fazendo isso, né? Jesus, ele reconcilia, ele converte, e como a gente vai ver na lição, converte não só os judeus, não é mais só os judeus que é povo de Deus. O povo de Deus agora é a igreja, composta também por judeus. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade soberana de Cristo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos, né? Que tempo é esse? Não é o nosso tempo, cronos, né? Não é o tempo cronológico, mas é o tempo kairos, que é o tempo de Deus, né? No tempo de Deus, todas as coisas vão estar, né, plenamente, né, submissa à autoridade de Cristo, né? Hoje ele já reconcilia todos os povos, né, gregos, gentios, né, e judeus. Item 3, louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, à igreja, né? Então, crentes, todos os crentes. Que crentes são esses? Judeu, gentio, grego, romano, né, africano, japonês, todos os crentes que formam a igreja, inclusive os judeus, né? Judeus que creem em Jesus, que entenderam que ele é o Messias, compõem a igreja. Paulo muda o pronome nós, né? Ou seja, os judeus, e, né, ele e os judeus, para o também vós, né? Então Paulo, ele enfatiza direitinho, né, que falando de que nós esperávamos, os judeus, e agora em vós também, né, se cumpre, né? Então, agora em vós, gentios, que é a igreja, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Os crentes de ambos os povos. Não basta eu ser judeu, né? Eu tenho que ser um crente, eu tenho que ser aquele que creu que Jesus é o Messias. Caso contrário, a dispensação deles, a salvação deles será posterior, né, durante a salvação. Mas hoje um judeu convertido a Cristo está salvo, é a igreja do mesmo jeito. É povo de Deus, né? Glória a Deus. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos venha de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória, né? Então não é, simplesmente o fato de eu me achar um religioso, um crente, um cristão, que eu me salvo, né? Eu tenho que fazer parte de uma igreja invisível, aquela igreja que vai morar no céu. Então tem que estar em Cristo, eu tenho que estar naquela arca que a gente citou, eu tenho que estar naquela posição celestial, na região celestial, eu tenho que estar ligado em Cristo, em comunhão plena com Ele, para poder saborear de todas as bênçãos. Isso está facultado a todo homem na face da terra. Basta querer ouvir a voz de Deus, dar lugar ao Espírito Santo e aceitá-lo como Salvador e Senhor de sua vida.
A síntese desse tópico diz: os decretos eternos planejados por Deus, executados por Cristo, incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas, né? Então Jesus veio restaurar tudo, todos, né? Cabe somente o homem, mediante a fé, receber as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo, penhor da nossa herança, é o título da nossa terceira parte da lição, né? O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Então Deus planeja, Jesus executa, né? Jesus morre por nós, reconcilia todas as coisas, e o Espírito Santo agora, né? Como Jesus disse, eu vou ao Pai e rogarei para que o Pai envie o Consolador. E o Consolador hoje, aquele que estava prometido desde os dias de Joel, né? Desde o dia dos profetas, ele chega, né, cumprindo ali a promessa em Atos, né, naquele sentido, inaugurando ali aquele momento sublime da igreja. Aleluia. Mas esse Espírito Santo da promessa, que a promessa já foi cumprida, ele faz parte da nossa vida a partir do momento que aceitamos a Jesus. Deixamos de ser, né, um lugar ou uma habitação, né, como a Bíblia vai falar, de demônio, né, éramos perturbados, vivíamos escravos, vivíamos, né, amarrados nos nossos vícios, na nossa vã maneira de viver, mas hoje somos lavados, remidos, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos templo do Espírito Santo de Deus. E além de tudo o que ele opera, o que ele faz para nos levar até o céu, porque é ele que está lá lutando conosco, ele também tem essa simbologia de ser o selo da nossa salvação. Vamos adentrar mais nesse tópico. O selo do Espírito Santo. Está vendo aí a gravura, né? O selo era algo que marcava, né? Algo que oficializava algo, né? Então vamos ver. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo, né, no momento da conversão. Né? Então não é o batismo aqui, a gente está falando, recebe a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo já mora em nós. Né? O batismo com o Espírito Santo já é uma outra situação. Né? A gente vai ver que é revestimento de poder, né? É Deus derramando ali a sua virtude para potencializar, né, o evangelismo, né, o crescimento da igreja, né, e a edificação da igreja. Então a gente vê aqui que a partir do momento que nos convertemos, que nós lemos a palavra de Deus, cremos nela e nos rendemos a Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele entra na nossa vida. E uma das suas ações, né, é nos selar. Glória a Deus. Vamos ver o que significa isso. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, 9, 15 e 16. E o maligno não lhe toca. 1 João 5, 18. Está vendo? Quando nós temos o selo, né? Quando nós temos, né, a presença do Espírito Santo na nossa vida, a habitação dele, nós estamos marcados. Né? Nós temos um selo de propriedade, somos propriedade peculiar de Deus. O maligno não nos toca, ele não tem autoridade para nos tocar. Quem está vivendo, né, a sua vontade, quem está fazendo, né, o que não, longe da vontade de Deus, o inimigo tem muita liberdade, né, para matar, roubar e destruir. Aleluia. Embora ele é submisso, né, Deus tem que permitir. Mas aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Louvado seja o Senhor. Que privilégio, né, irmão? Que bênção espiritual. Glória a Deus que nós possuímos. O item 2 vai falar o penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito. Né? Então esse selo marca, e ele também é o penhor.
né? Aleluia. Depósito, penhor, garantia ou ainda a primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Amém, irmãos? Então nós temos uma garantia, né? Nós temos, aleluia, um penhor, um depósito, né? Como diz aqui Paulo, né? Ele vai enfatizar que é o depósito que nos garante a herança em Cristo. Aleluia. Mas, como também o autor vai dizer, não garante que nós somos salvos para sempre, né? Depende da nossa conduta, né? Aleluia. Em Cristo nós já somos salvos. Se você tem a certeza hoje que está em comunhão com Cristo, você tem a certeza que Ele já perdoou os seus pecados, tem certeza que você está fazendo a vontade dEle, que você já se arrependeu, já se humilhou, né? Os pecados de ontem, a sua oração de hoje já foi uma doxologia, né? Você agradecendo, exaltando a Deus e pedindo a misericórdia dEle. Aleluia. Você já tem essa garantia. O Espírito Santo de Deus está aí. Eu sempre brincava na igreja, né? Dizia, irmão, bate aí no peito. Perguntei, Espírito Santo, está aí? Está tudo bem? Glória a Deus. Porque se Ele está aqui dentro, irmão, nós temos a garantia, a certeza da nossa salvação. Por isso nós temos a alegria da salvação. Davi, quando pecou, ele pediu para Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, né? E ele pediu, retorna, né? Dá-me, renova agora, Senhor, um espírito reto. Dá-me de novo a alegria da salvação. Amém? Então, enquanto Ele está aqui dentro, ó, nós temos essa certeza, essa garantia, essa alegria. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É Ele que quer morar em nós, né? Ele que é o plano eterno, os decretos eternos de Deus de reconciliar. Não é porque nós somos bonzinhos, porque Deus é maravilhoso. A síntese do tópico então vai dizer, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhe garante a vida eterna. Amém? Ele mora, Ele sela e Ele nos garante, Ele é o nosso penhor de que nós vamos herdar a vida eterna. A conclusão, irmãos, vai dizer o seguinte, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estarão plenamente executados, né? Então, tudo que falta se cumprir será cumprido. Mas a nossa certeza de salvação já é patente. Aleluia, já podemos tê-la, porque já fomos selados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e já temos a certeza de que, aleluia, o Espírito Santo de Deus mora em nós, nos confirmando que nós verdadeiramente somos filhos de Deus e nos marcando como sua propriedade peculiar. Aleluia. É como quando no dia do arrebatamento, aleluia, aleluia, os anjos, né? Eles sabem quem vem recolher, porque estão todos marcados, né? Aleluia. Nós temos o penhor, temos o selo, temos a garantia. Mas tudo isso, todas essas bênçãos espirituais, né, ela tem que estar em Cristo Jesus, eu tenho que estar em Cristo Jesus para poder verdadeiramente, aleluia, ser participante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, não, de forma alguma, né, não afaste, né, dessa posição. É uma nova posição. Outrora era pecador, miserável. Hoje santo, lavado, remido. Aleluia. Aquele que está aguardando a promessa do arrebatamento da igreja. Vamos para os questionários, ou questionário, melhor dizendo. Glória a Deus. Vamos responder essas perguntas. Né? Qual a característica de Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14? Não estão lembrados? Olha aí na Bíblia. Né? Pronto. Já viu aí que começa com o quê? Com adoração, né? O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração, né? A doxologia, né? Ou doxologia. Eu acho que saiu agora a palavra.
Doxologia, essa é a correta. Viu, irmão? Perdoe aí por ter falado errado. A doxologia, né? O que quer dizer essa palavra? Né? Os irmãos agora aprenderam, já não tem mais, né, dúvida em que quer dizer doxologia. Quer dizer, né, palavra de glória, ou seja, adoração, né, elevando aleluia, exaltando o nome do Senhor. Por tudo que o Senhor fez por nós, aleluia, através do seu plano de salvação. Caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. De onde provém as bênçãos espirituais? Vamos ver. Glória a Deus. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então, é um lugar, é uma posição, né, eu devo estar nesse lugar que é em Cristo para poder, né, herdar todas as bênçãos espirituais. 3. O que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza, né? Então, descobrindo-nos, né? A gente vai ver aí que alguém está descobrindo para nós o mistério da vontade. Alguém está revelando. O que sinaliza, então? A frase descobrindo o mistério da sua vontade sinaliza a revelação, né? Está vendo? Revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 1, 26. Glória a Deus. O que a expressão também vós indica, né? Então, a gente está lembrando agora há pouco que estudamos sobre isso, né? Paulo dizendo, nós esperávamos, né? Também vós. Quem é vós? Paulo muda o pronome nós, ele, os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Todos os crentes de qualquer nação, de qualquer, aleluia, raça, é herdeiro da promessa, desde que permaneça em Cristo Jesus. A última pergunta, nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Glória a Deus. E a resposta, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Graças a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Na próxima lição, vamos estudar então, falando sobre eleição e predestinação. Então vai ser o tema da nossa lição, vai ser um assunto polêmico, né? Que vai nos trazer a nossa posição, né? Assembleiano, né? Não pode se confundir, né, irmão? Nós temos uma teologia, nós temos, né, cremos numa linha teológica que eu confesso aos irmãos que, né, aqui realmente eu percebo correta, né, concreta, né? Por isso que eu estou na Igreja Assembleia de Deus, né? Então os irmãos não percam a lição, da próxima lição, para que possamos também saber, né, responder algum questionamento que alguém que crê diferente possa vir nos fazer. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Já estamos concluindo, vamos orar a Deus. Agradeço os irmãos que acompanharam até o final, né? Sempre estejam assistindo os nossos vídeos da Escola Dominical, né? É a nossa EBD nesse momento, né, de pandemia, né? É virtual, mas que Deus continue abençoando toda a igreja. Amém? Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento. Que a tua palavra possa penetrar nossos corações, que nós possamos ser gratos a ti como Paulo, por todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem nos concedido, Pai. Aleluia, continua nos ajudando, nos fortalecendo. Quanto nós precisamos, Pai, dessas bênçãos espirituais, temos a certeza dela, gozarmos dela nesses dias maus, nesses dias, Pai, em que o mundo, Pai, está de cabeça para baixo com essa pandemia. Pai, mas como a tua palavra nos diz, o maligno não nos toca. Nos ajuda a perceber as realidades do céu, a perceber, Pai, que verdadeiramente já fomos transportados e já temos essas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Permaneçamos firmes, que nós não venhamos, Pai, arredar nossos pés da posição que Cristo Jesus nos garantiu ali na cruz e nos transportou, Pai, aleluia, tirando-nos do lago de lama. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós não éramos dignos, não somos dignos de nada, mas o teu plano, os teus decretos eternos é aquele que nos garante essa vitória, é aquele que nos reconcilia, é aquele que nos trouxe de volta, aleluia, para o teu seio, Senhor. Fica conosco, abençoa a tua igreja, enche ela do teu Espírito Santo, Pai, guarda ela nesses dias maus, Pai, cerca com a tua bondade, com a tua misericórdia, guarda, Pai, a saúde dos teus servos, das suas famílias,
em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e para todos sempre. A igreja diz, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor e até a próxima lição, em nome de Jesus, querendo Deus.